Olá, meu nome é Patrícia Magalhães e eu sou uma pessoa que posso falar com propriedade sobre medo. Medo é uma coisa que me acometeu por muito tempo. Eu tinha tanto medo de falar, eu queria muito falar, mas ao mesmo tempo eu tinha pânico, tinha medo, tinha um nervosismo, tinha uma desconexão de ideias, tinha palpitação, tinha sudorese nas mãos, tinha uma série de coisas. Dentre as coisas, eu era gaga, para completar. E eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi telemarketing. Agora, pasmem, telemarketing que eu tinha que atender, não era de atendimento, eu fazia as ligações. Eu fazia 150, 160 ligações por dia. E aí eu tinha que me identificar, falar de qual departamento eu era, de qual empresa eu era e falar meu nome, né? Principal. Meu nome é Patrícia. Só que como eu falava muito enrolado, porque o nervosismo faz isso ali, a gente cria sintomas no corpo que a gente desconhece. E aí eu ia falar Patrícia, Priscila. Aí as pessoas, Priscila? Tudo bem, eu atendo por esse nome também. E ficava o nome que as pessoas entendessem. Era Fabrícia, Priscila, tudo menos Patrícia. Mas tudo bem, como desenvolver isso? Aí é que vem. Eu queria muito falar, eu sempre soube que tinha uma missão. Quando eu fechava os olhos, eu falava sempre com eloquência, porque eu queria falar para ajudar as pessoas. E aí eu tinha que, primeiro, para ajudar alguém, eu tinha que ser ajudada, eu tinha que transformar aquele medo. Medo de falar, medo de me expor. A questão não era o medo de falar, é o medo da exposição, o medo do julgamento. E entender o que é o medo, do que é o seu medo, já é o primeiro passo. Agora, eu tô olhando aqui para os carros. Eu estou no estacionamento do tribunal onde eu trabalho e os carros estão chegando e eu estou aqui gravando. Eles podem pensar, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui no carro? Mas enfim, já não me importo mais. A questão é, o que eu tenho que fazer? Eu tenho pouco tempo e preciso fazer, eu preciso ajudar de alguma forma os meus semelhantes. E se eu venci o medo, se eu consigo falar aqui para vocês diante de uma câmera de celular, você também é capaz. Então a primeira coisa para você perder o medo, descubra do que é esse medo. O que é o medo da exposição, é o medo do julgamento? O que é esse medo? Começa a analisar a sua vida. Isso é um exercício de autoconhecimento. Não tem jeito da gente ser bem-sucedido em qualquer área da vida sem a comunicação. Então você precisa se comunicar. Mas para se comunicar, você precisa vencer esse medo e entender o que te causou esse medo, para ir lá no episódio e ressignificar esse episódio que te deixou marcado, para poder te destravar. A outra questão é raciocinar o medo. Porque, como assim raciocinar o medo? É falar assim, cara, o telefone, por exemplo, que eu tô falando aqui na câmera, ele não vai pular em mim. As pessoas não vão me bater, medo de que isso não é racional, esse medo. Então, questione o seu medo. Por quê? O que vai ocasionar isso? Isso é um medo, é uma ansiedade? O que é? Então, começa a questionar primeiro. Qual foi o primeiro mesmo que eu falei? Exercitar, identificar o motivo do medo, qual é o medo, depois você vai questionar esse medo e depois você vai ridicularizar esse medo. São várias técnicas de oratória, várias técnicas de comunicação, mas essas três funcionam muito porque pensa uma pessoa que morria de vergonha de chegar nos ambientes, de mudar de escola, e eu passei por várias escolas na minha infância, mas sempre era uma coisa, sempre era um medo, e deu certo. Então, só recapitulando, identificar qual é o motivo do medo, questionar o medo e ridicularizar. Como que você vai ridicularizar? Você vai imaginar assim, alguém, não sei, a minha imaginação é muito fértil. Se eu contar aqui, vocês vão me chamar de Fantástico Mundo de Bob, é o Fantástico Mundo da Patrícia. Então, mas ridiculariza, imagina as cenas mais engraçadas até, assim, das pessoas, você tá falando numa plateia e de repente uma pessoa sobe, cresce, vira um homem elástico e algumas coisas assim que o seu cérebro, ele desconecta com aquela história do medo. A ideia é desconectar com o medo, porque é um processo de ridicularização, você quebra aquela linha do medo e você acaba com os sintomas. Então são passos bem simples, bem singelos, mas que valem a pena testar. E
da próxima eu trago mais alguns outros e vou vendo, vou sentindo quais são as próximas dicas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, lindo, lindo, lindo e abençoado dia a todos. Tchau!